Você deve ter ouvido alguma vez na sua vida que a regra de 3 é a regra mais importante da matemática, que é o conteúdo matemático que você mais vai usar no seu dia a dia, que serve para resolver qualquer situação. Cuidado! É possível que para duas dessas perguntas a resposta seja sim. Porém, precisamos pensar algumas coisas antes de sair por aí aplicando regra de 3. Eu sou o Professor Carlos, esse é o canal Exato, inscreva-se, ative as notificações e vem comigo! Para começar, vamos entender por que ela tem esse nome. Esse nome vem da ideia de utilizarmos 3 informações numéricas para descobrirmos uma quarta informação. Mas, professor, quando eu sei que posso aplicar essa regra? Ora, esta regra pode apenas ser aplicada em situações em que temos grandezas proporcionais. Não entendi. Mas o que são grandezas proporcionais? São grandezas que aumentam ou diminuem na mesma proporção. Por exemplo, quantidade de um produto e seu preço. Se 2 camisas custam R$50, 4 custarão R$100. Ora, se eu dobrei o número de camisas, eu preciso dobrar o preço também. Eu quis dizer que ambas as grandezas estavam sendo multiplicadas por 2 ao mesmo tempo. Mas eu poderia multiplicar por outros números. Triplicar, por exemplo, que seria multiplicar por 3. Esse número chama-se constante de proporcionalidade. Matematicamente, há várias formas de resolver essas situações. Entretanto, todas elas têm algo em comum: igualdade entre razões. Vamos entender com um exemplo? Fulana comprou 4 camisetas e pagou R$108. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Pois bem, vamos montar então uma tabela em que na primeira coluna nós vamos ter o número de camisetas e na segunda coluna o preço. Então, para 4 camisetas são R$108, para 5 camisetas, X. Como existe uma igualdade entre as razões, então 4 sobre 5 vai ter que ser igual a 108 sobre X. Daí o 3 da regra de 3. Nós temos 3 valores e vamos precisar determinar com base neles o quarto valor. Então, fazendo a multiplicação cruzada, então nós temos 4 vezes x igual a 108 vezes 5. Ora, 4x é igual então a 540. Dividindo por 4, então, 540 dividido por 4, x será 135. Logo, se 4 camisetas custam R$108, 5 custarão 135. Outra maneira de resolver seria pensar no valor unitário. Ora, se 4 camisas custam 108, uma apenas custaria 27. Logo, 5 vezes 27 dariam os 135. Outro contexto muito útil em que a regra de 3 é aplicada é nas porcentagens. Entretanto, para calcular, por exemplo, 5% de 40, talvez essa técnica não seja muito prática, tal quais as técnicas que eu mostrei no vídeo de porcentagem. Agora, se eu quiser calcular 7,6% de 13,5%, talvez o cálculo mental não esteja tão apurado a ponto de ser mais fácil. Por isso, vamos usar a regra de 3. Vamos calcular então 7,6% de 13,5. Montando então a tabela, na primeira coluna vamos ter as porcentagens e na segunda coluna teremos os números relativos. 100% vai ser 13,5. Bom, nessa linha nós poderíamos colocar quaisquer outros valores de porcentagem já conhecido. Entretanto, 100% a gente conhece, sabemos que 100% de um número é o próprio número. E na linha de baixo, então, x que nós precisamos determinar esse valor. Da igualdade das razões, então 100 sobre 7,6 é igual a 13,5 sobre x.
Fazendo a multiplicação cruzada, então 100x vai ser a multiplicação de 13,5 com 7,6. Ora, 13,5 vezes 7,6 dá 102,6. Disso, então, passando 100 dividindo, então x vai ser 102,6 sobre 100, ou seja, fazendo o deslocamento da vírgula, x será 1,026. Portanto, 7,6% de 13,5 é 1,026. Há alguns cuidados que nós precisamos tomar antes de sair resolvendo. Existem algumas situações que são inversamente proporcionais. Veja, um trem deslocando-se a uma velocidade média de 45 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 48 km por hora? Pois bem, seguindo os modelos anteriores, então, montando a tabela, na primeira coluna teríamos velocidade e na segunda tempo. Então, a 45 km por hora levam 3 horas, então a 48 levaríamos x horas. Então, montando a proporção, 45 sobre 48 teria que ser igual a 3 sobre x. Fazendo a multiplicação cruzada, então, 45x é igual a 3 vezes 48, e 3 vezes 48 é 144, então x seria 144 sobre 45, que dá 3,2. Mas perceba o seguinte, se com 45 km por hora leva 3 horas, com 48, que é mais rápido, levaria mais tempo? A pergunta é, faz sentido isso? Bom, a resposta é não, porque nesse caso nós vamos ter um probleminha. As grandezas não são diretamente proporcionais. As grandezas são inversamente proporcionais. Conforme uma aumenta, a outra necessariamente diminui. Então, nesse sentido, a tabela a gente monta da mesma forma, então nós teríamos lá 45 sobre 48 teria que ser igual ao inverso da segunda parte. Então não seria mais 3 sobre x, e sim o inverso disso. Porém, o inverso de uma fração eu posso trocar numerador com denominador e vice-versa. 45 sobre 48 seria x sobre 3. Aí segue os processos algébricos que a gente já conhece. Multiplica cruzado, então fica ali 45 vezes 3, que seria igual a x vezes 48. Fazendo a inversão de lado, então, 48x é igual a 45 vezes 3, que é 135. Dividindo por 48, então, x será 135 dividido por 48, que é aproximadamente 2,8. Note que agora faz sentido. Se 45 km por hora levava 3 horas, 48, que é um pouquinho mais rápido, ele vai levar um pouco menos de tempo. 2,8 é um pouco menor que 3 horas. então tenhamos sempre esse cuidado. Foi o primeiro vídeo sobre regra de 3. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve aqui no canal. Exato.